Existe um erro que quase toda empresa de serviço comete quando entra na fase de crescimento. E não importa se é uma software house, uma agência ou qualquer outro tipo de empresa de serviço, o erro ele acaba sendo o mesmo. As empresas tentam escalar sem antes ter excelência operacional. E quando isso acontece, o que era para ser crescimento vira caos. Cliente reclamando, time exausto, tudo é urgente, nada é importante. E eu sei disso porque eu já vivi exatamente esse cenário. E por muito tempo. Cresci equipe, cresci números de projeto, cresci faturamento e junto cresceu o caos. E hoje eu quero te mostrar por que isso acontece, como identificar esse problema cedo e principalmente por que nenhuma empresa consegue escalar sem antes arrumar a casa. Para a gente começar esse vídeo, vamos primeiro discutir o que é crescer errado. Toda empresa ela começa pequena e no começo isso funciona. O fundador resolve tudo, o time é pequeno, a comunicação é rápida, afinal são poucas pessoas, as demandas são controláveis, os erros passam batido, só que o negócio começa a crescer, começa a entrar cliente novo, começa a entrar projetos, começa a entrar faturamento, e aí o que era improviso começa a virar padrão, o que era gambiarra começa a virar processo, o que era exceção começa a virar regra. E o que era sorte começa a virar rotina. E aí começa a implosão. Porque agora você tem volume, você tem demanda, você tem expectativas, você tem responsabilidades e continua operando do mesmo jeito de quando era pequeno. E o nome disso é crescimento sem maturidade operacional. Quase toda empresa cresce olhando apenas duas coisas: faturamento e quantidade de pessoas que tem no time. Afinal, convenhamos, né? É muito mais glamuroso você dizer quanto você fatura, quantos colaboradores atuam com você dentro da tua empresa, do que dizer que você tem um processo bem documentado, que você tem métricas bem estabelecidas, que você tem padrões de execução. Só que essas empresas de serviço, elas não escalam com a mesma quantidade de pessoas que tem ali dentro. Naturalmente, você precisa escalar com mais gente. Só que empresas não escalam com mais gente, empresas escalam com excelência. E excelência não é sobre perfeição, é sobre consistência, é sobre previsibilidade, é sobre ter um padrão de entrega que se repete independente de quem executa. E a maioria das empresas não quebra por falta de venda, elas quebram por incapacidade de entregar aquilo que vendeu. E é por isso que aumentar o time não resolve. A sua operação é desorganizada. Com 10 pessoas, ela vira um inferno. Com 20, com 30, piorou. Você começa a perceber que o seu processo é frágil. Se ele é frágil com 5 clientes, você imagina o que vai acontecer quando ele tiver 10, 15, 30. Escalar a empresa nesse cenário significa escalar também a quantidade de problemas. E escalar uma operação fraca é só acelerar o desastre. Toda a margem que você teria de lucro naquele serviço a ser executado, muito provavelmente ele vai ser consumido pela ineficiência operacional do seu time. Existem sinais claros e quase sempre todo mundo ignora esses sinais. Se você vir esses sintomas acontecendo dentro da sua empresa, dentro da sua operação, você pode ter certeza que escalar agora vai ser um suicídio. O primeiro sinal claro é o retrabalho constante. Toda vez você faz, revisa, ajusta, arruma, corrige. Retrabalho, ele é um custo oculto que mata a margem do teu negócio. O segundo sintoma disso é a dependência extrema do dono. Tudo passa por você. Se você sair um dia, nada anda. Se a empresa está um pouco mais madura, essa dependência ela sai do dono e começam a existir ali dentro super-heróis. São aquelas pessoas que passam a resolver tudo. Se essa pessoa não põe a mão num projeto, nada mais anda. O problema é você dar escala, tendo que ter múltiplos super-heróis ali dentro do teu time. O terceiro sintoma é entregas inconsistentes. Cada cliente recebe algo diferente, cada projeto segue de um jeito, cada colaborador entrega num padrão. Entra um cliente novo, dependendo do time que pega para atender aquele projeto, pega para atender aquela demanda, é a qualidade da entrega que vai ser feita. Isso é um sintoma claro de uma empresa que não está preparada para um crescimento. Ou aquele cenário onde entrou um cliente mais importante, você vai alocar aquele projeto para um time ou para uma pessoa específica. Isso é um sintoma de que tua empresa ela não tem um padrão de trabalho, e sim ela tem
uma ou outra pessoa que consegue executar muito bem e, por consequência, uma ou outra pessoa que está abaixo deste padrão. Um outro sintoma são problemas recorrentes que nunca somem. A mesma dor de cabeça, ela aparece toda semana. Outro sintoma são pessoas sobrecarregadas. Esses super-heróis que atuam dentro do seu time acabam ficando sobrecarregadas. As pessoas medianas acabam ficando acomodadas. Tem uma expressão que eu gosto de utilizar, que nesse cenário são empresas que se tem a cabeça quente e o pé gelado, né? Você tem uma não harmonia de trabalho entre essas pessoas. E esse é o retrato clássico de uma operação que ainda não alcançou a excelência. Escalar é simplesmente ampliar o que você já fez. Então, se você opera mal, comunica mal, entrega mal, organiza mal, contrata mal, gerencia mal, significa que você vai errar nisso mais vezes. E a pergunta certa a ser feita não é como escalar meu negócio. A pergunta certa é: meu negócio está maduro o suficiente para escalar? E a resposta, na grande maioria das empresas, é não, não está maduro para escalar. E não tem problema a resposta ser que não está pronto para a escala. O problema é ignorar isso. E a parte que ninguém explica, então eu vou deixar claro para você aqui. Excelência não é ser perfeccionista, excelência não é ter um PPT bonito, não é criar processos gigantes, excelência não é burocratizar tudo. Excelência é ter padrão de operação. Todo mundo segue o mesmo fluxo, não existe improviso como padrão. Tem rituais claros, reuniões que fazem sentido, checkpoints que evitam erros, acompanhamento real, não acompanhamento simbólico. Excelência é ter um sistema de priorização. Não é um cenário onde tudo é urgente, tudo é prioritário, você sabe o que faz primeiro e por quê. Excelência é ter respeito pelo processo. O processo existir e o processo ser seguido. Excelência é ter uma cultura forte. Uma boa cultura resolve mais problemas do que qualquer bom processo. Excelência é fazer o básico muito bem feito, de forma consistente e todos os dias. Porque sem excelência, o crescimento vai virar o multiplicador do caos. A excelência para uma empresa de serviço, ela reduz custo, aumenta a previsibilidade, aumenta a margem, melhora a satisfação do cliente, por consequência, acaba melhorando as indicações que esse cliente faz para que outras pessoas contratem o seu serviço. Ela reduz a dependência do fundador. Ela permite escalar time, escalar cliente, desenvolver novos produtos. Escala, ela não é sobre vender mais, é sobre aguentar vender mais sem colapsar. Isso tudo só existe quando a base ela está sólida. A virada de chave para mim aconteceu quando eu percebi que minha empresa não precisava de mais pessoas, precisava de mais excelência. Montar cultura, elevar nível técnico, criar padrões, documentar o mínimo, organizar em squads. Quando isso aconteceu, eu entendi que eu estava pronto para escalar. E, por incrível que pareça, tudo isso aconteceu com uma redução de time, com menos pessoas participando do negócio, uma capacidade de entrega nossa sendo melhorada, a capacidade produtiva nossa sendo melhorada. E uma opinião que a maioria das empresas de serviço, elas quebram tentando escalar. Mas a verdade é que elas não quebram no crescimento, elas quebram por falta de excelência na operação antes de crescer. Se você quer escalar, o caminho é simples. Procura primeiro arrumar a casa, defina padrões de trabalho, crie rituais, crie processos, alinhe isso com o time, garanta que você tem boas pessoas executando esses processos e que seus processos eles funcionam e te permite uma boa qualidade nas entregas. Escalar sem excelência é pedir para falhar. Escalar com excelência é construir algo que cresce, sustenta e permanece.